Fala galerinha, bom demais, bom demais. Seguinte, estamos aqui de novo, vamos ler mais um capítulo não, mais meia hora, 30 minutos. Eu não parto por capítulos porque eu aprendi a ler da seguinte forma. Eu aprendi a ler 30 minutos ao dia. No começo eu comecei com 10 minutos ao dia, porque eu não tinha o hábito da leitura. Depois eu passei a ler 20 minutos ao dia. Depois eu consegui ler 30 minutos ao dia. E é isso que eu leio todos os dias. E tem mudado a minha vida, tá bom? E é por isso que eu tô aqui todos os dias lendo 30 minutinhos para vocês. Na verdade, a história é um pouquinho mais longa. Se você quiser saber o motivo de eu estar lendo e o nome dessa leitura ser Leitura para Cegos, vai lá no primeiro vídeo que você vai entender. Resumindo, eu estou lendo para minha mãe. Eu moro no Japão, a minha mãe mora do outro lado do planeta e ela é uma pessoa que adora uma leitura. Então eu resolvi ler e deixar gravado. Assim ela pode ouvir os vídeos que eu estou lendo e assim ela pode aprender também junto comigo. Na verdade eu já tinha lido esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, mas eu resolvi ler novamente porque eu aprendi que lendo 2 ou 3 vezes a gente aprende muito mais. Falou galera, então vamos lá. Onde a gente parou ontem? Nós paramos no o que é preciso para dizer não. No início, o único lugar para se conseguir o tempo necessário para o quadrante 2 é nos quadrantes 3 e 4. Você não pode ignorar as atividades urgentes e importantes do quadrante 1, mesmo que elas diminuam em tamanho à medida que se gasta mais tempo para a prevenção e na preparação, no quadrante 2. O tempo inicial para o quadrante 2 tem de vir dos quadrantes 3 e 4. Você precisa ser proativo para trabalhar no quadrante 2, porque os quadrantes 1 e 3 fazem imposições. Para poder dizer sim a prioridades importantes do quadrante 2, é preciso aprender a dizer não a outras atividades, normalmente coisas aparentemente urgentes. Há algum tempo, minha esposa foi convidada para dirigir um comitê de apoio comunitário. Ela estava tentando realizar uma série de trabalhos importantes e, no fundo, não queria a função. Mas ela se sentiu pressionada a aceitar e acabou concordando. Em seguida, ela ligou para uma amiga íntima e perguntou se ela poderia auxiliar no comitê. A amiga a ouviu pacientemente por um bom tempo e disse: Sandra, este parece ser um projeto maravilhoso e algo que realmente vale a pena realizar. Agradeço muito por ter me convidado para participar. Sinto-me honrada por uma série de motivos. Não poderei participar pessoalmente, mas gostaria que soubesse o quanto fiquei feliz pelo convite. Sandra estava pronta para tudo, menos para um não tão educado. Ela se voltou para mim e falou, suspirando: Eu gostaria de ter agido assim. Eu não estou querendo dizer que as pessoas deviam evitar projetos comunitários significativos. Estas coisas são importantes também, mas você precisa resolver quais são suas prioridades maiores e ter a coragem de um modo educado, sorridente, mas sem se desculpar, para dizer não às outras coisas. E a melhor forma de fazer isso é ter um imenso sim brilhando dentro de si. O inimigo do ótimo, com frequência, é o bom. Tenha em mente que você está sempre dizendo não a alguma coisa. Se não é para as coisas urgentes e evidentes de sua vida, provavelmente é para as coisas mais fundamentais, mais importantes. Mesmo quando o urgente é bom, o bom pode afastá-lo do que é ótimo, mantê-lo distante de uma contribuição única, se você permitir. Quando eu era diretor de relações universitárias em uma grande universidade, contratei um redator muito talentoso, criativo e proativo. Um dia, após alguns meses de trabalho, fui até a sala dele e pedi para que se dedicasse a algumas tarefas urgentes que exigiam solução rápida. Ele disse: Stephen, farei qualquer coisa que você me pedir, mas gostaria de explicar minha situação. Dizendo isso, ele me levou até o seu quadro negro onde havia relacionado mais de dúzias de projetos nos quais estava trabalhando, bem como o critério de elaboração e datas de entrega previamente acertadas. Ele era muito disciplinado. Fora por isso que eu contratara. E ali, estava ali pedindo sua ajuda. Se você quer que uma coisa seja feita, procure alguém que não tem tempo.
Em seguida ele falou: Stephen, para fazer direito o serviço que você deseja, precisarei de vários dias. Que projetos você gostaria que eu adiasse ou cancelasse para poder atender o seu pedido? Bem, eu não queria assumir a responsabilidade por aquela decisão. Eu não queria colocar uma trava na roda de uma das pessoas mais produtivas da minha equipe apenas porque eu estava lidando com uma crise naquele momento. As tarefas que eu pedia a ele eram urgentes, mas não eram importantes. Sendo assim, fui procurar outro administrador para a crise, a quem passei o serviço. Dizemos sim ou não para as coisas diariamente, ou melhor, várias vezes por dia. Viver concentrado nos princípios corretos e manter o foco na missão pessoal são atitudes que nos fornecem a sabedoria para fazer estes julgamentos com eficácia. Em meu trabalho com diversos grupos, digo às pessoas que a essência do gerenciamento eficaz do tempo e da vida é organização e a atuação a partir de prioridades equilibradas. Depois faço uma pergunta. Se uma das seguintes áreas estivesse deficiente, qual seria? 1. A incapacidade de estabelecer prioridades. 2. A incapacidade ou a falta de vontade para organizar a vida a partir destas prioridades. Ou 3. A falta de disciplina para executá-las, para manter fidelidade às suas prioridades e à organização. A maioria das pessoas diz que sua principal falha é a falta de disciplina. Pensando bem, creio que o problema não é esse. A dificuldade básica é que suas possibilidades não foram suficientemente absorvidas por suas mentes e seus corações. Elas não interiorizaram bem o hábito 2. Existem pessoas que reconhecem o valor das atividades do quadrante 2 em suas vidas, quer se identifiquem como tal ou não. Elas procuram dar prioridades a estas atividades e integrá-las às suas vidas por meio exclusivo da autodisciplina, mas sem se centrarem nos princípios e sem uma missão pessoal. Elas não possuem a base necessária para sustentar seus esforços. Elas trabalham no nível das folhas, das atitudes e dos comportamentos da disciplina, sem nem mesmo pensar em examinar as raízes, os paradigmas básicos a partir das quais as atitudes e seus comportamentos acontecem. O foco no quadrante 2 é um paradigma que deriva do centro em princípios. Se você está centrado na esposa, em dinheiro, amigos, prazer ou qualquer outro fator extrínseco, será sempre atirado de volta aos quadrantes 1 e 3, reagindo às forças externas nas quais sua vida está centrada. Mesmo que você seja centrado em si mesmo, irá voltar ao 1 e ao 3. Reagindo ao impulso do momento, sua vontade independente por si só não pode dar a disciplina necessária a você contra seu centro. Usando uma máxima da arquitetura, a forma deriva da função. Do mesmo modo, o gerenciamento deriva da liderança. O modo como você passa seu tempo resulta no modo como você vê seu tempo e da maneira como encara suas prioridades. Se essas decorrem de um centro em princípios e na missão pessoal, se elas estão profundamente enraizadas em seu coração, em sua mente, você verá o quadrante 2 como um lugar natural, excitante para investir seu tempo. É quase impossível dizer não à popularidade do quadrante 3 ou ao prazer de escapar para o quadrante 4, se você não contar com um sim poderoso brilhando em seu íntimo. Somente quando você tiver a autoconsciência para examinar seu programa, além da imaginação e da consciência para criar um programa novo, único, centrado nos princípios, ao qual possa dizer sim, só então possuirá uma vontade independente e o suficiente para dizer não para as coisas menos importantes, com um sorriso verdadeiro nos lábios. Passando para o quadrante 2. Se as atividades do quadrante 2 são claramente o âmago do gerenciamento pessoal eficaz, as coisas importantes que devemos colocar em primeiro lugar, então, como podemos fazer para organizar e colocar essas coisas em prática? A primeira geração da administração do tempo nem sequer reconhece o conceito de prioridade.
Ela nos dá conselhos e lista de coisas para fazer que podemos seguir para obter uma sensação temporária de realização sempre que vamos verificar algo, mas nenhuma prioridade é apontada nos itens da lista. Além disso, não há correlação entre o que há na lista e nos valores e propósitos fundamentais da vida. Simplesmente reagimos a tudo que entra em contato com nossa consciência e aparentemente precisa ser feito. Muitas pessoas gerenciam suas vidas a partir deste paradigma da primeira geração. É a lei do menor esforço, nada de dor ou pressão. É agradável ir na onda. Disciplinas e programas impostos de fora dão às pessoas a sensação de que não são responsáveis pelos resultados. Mas esses gerenciadores de primeira geração, por definição, não são pessoas eficazes. Eles produzem muito pouco e seu estilo de vida não ajuda nada no incremento de sua capacidade de produção. Dominados por forças externas, eles são frequentemente vistos como pessoas com as quais não se pode contar, irresponsáveis, com pouca capacidade de controle e amor próprio. Os gerenciadores de segunda geração assumem um controle um pouco maior. Eles fazem planos e projetos antecipadamente e normalmente são considerados mais responsáveis porque eles dão conta do recado quando necessário. Mas, novamente, as atividades que eles planejam não são prioritárias, nem estão relacionadas com valores mais profundos e metas. Eles conseguem poucas conquistas significativas e tendem a conduzir só pelo planejamento. Os gerenciadores de terceira geração dão um passo significativo à frente. Eles têm clareza quanto aos seus valores e metas estabelecidos. Eles planejam cada dia e dão prioridade a certas atividades. Como já foi dito, a moderna administração do tempo concentra-se aí. Mas esta terceira geração tem suas limitações críticas. Primeiro, possui uma visão limitada. O planejamento diário com frequência passa longe das coisas importantes que só podem ser vistas a partir de uma perspectiva mais ampla. A próxima expressão, planejamento diário, está focalizada no urgente, no agora. Apesar da priorização da terceira geração ordenar as atividades, ela não questiona a sua essencial importância de qual atividade é prioritária. Não coloca a atividade no contexto de princípios, missão pessoal, papéis e metas. O planejamento diário de terceira geração, voltado para os valores, tem uma abordagem que prioriza os problemas e as crises de momento dos quadrantes 1 e 3. Só um minuto. Deixa eu molhar o bico. Ademais, a terceira geração não toma providências para administrar os papéis de um modo equilibrado. Falta realismo aos projetos, que mostram tendência para se exceder na programação diária, resultando na frustração e no desejo ocasional de jogar os planos fora e fugir para o quadrante 4. O foco na eficiência e na administração do tempo tende a dificultar os relacionamentos em vez de estimulá-los. Apesar de cada uma dessas três gerações ter reconhecido o valor de alguma forma de instrumento para a administração, nenhuma delas produziu um instrumento que possibilitasse as pessoas viver centradas nos princípios. No quadrante 2, as listas de coisas para fazer e os lembretes da primeira geração nos fornecem apenas um local para registrar essas coisas, para que penetrem em nossa consciência e nos impeçam de esquecê-las. As agendas e calendários da segunda geração fornecem apenas um local para registrar os compromissos futuros, de modo que possamos estar onde nos comprometemos na hora certa. Mesmo a terceira geração, com sua vasta gama de planejamentos e materiais, se concentra primordialmente em ajudar as pessoas a priorizar e planejar suas vidas dos quadrantes 1 e 3. Apesar de muitos consultores e professores reconhecerem o valor das atividades do quadrante 2, os instrumentos da terceira geração não facilitam a organização e o planejamento dessas atividades. Como cada uma das gerações se afirma em cima daquilo que a procedeu,
As vantagens e alguns dos instrumentos de cada uma das primeiras 3 gerações fornecem um material fundamental para a quarta, mas existe uma necessidade suplementar de uma nova dimensão para o paradigma e a realização que nos permitirão passar para o quadrante 2. Tornar-nos centrados nos princípios e administrar nossa própria vida conforme o que é verdadeiramente mais importante. Ferramenta do quadrante 2. O objetivo da administração, quadrante 2, é conduzir a vida com eficácia a partir de um centro em princípios sólidos e de um conhecimento da missão pessoal com foco no importante, bem como no urgente, dentro de um quadro de manutenção de equilíbrio entre o aumento da produtividade e o aumento da nossa capacidade de produção. Este é o objetivo reconhecidamente ambicioso. Este é um objetivo reconhecidamente ambicioso para as pessoas presas ao peso das coisas leves dos quadrantes 3 e 4, mas batalhar para conseguir isso causa um impacto fenomenal na eficácia pessoal. Um gerente quadrante 2 deve observar seus critérios importantes, que são: coerência. A coerência indica que existe harmonia, unidade e integridade entre a visão e a missão, entre papéis e metas, entre prioridades e planos, entre desejos e disciplina. No planejamento deve haver espaço para a sua missão pessoal, de modo que você possa constantemente voltar a ela. Também há necessidade de deixar espaço para seus papéis e para suas metas de curto e longo prazos. Equilíbrio. Seu instrumento deve ajudá-lo a manter o equilíbrio em sua vida, identificar os diversos papéis e mantê-los bem à sua frente, de modo que você não negligencie áreas importantes como saúde, família, aprimoramento profissional e desenvolvimento pessoal. Muita gente parece pensar que o sucesso em uma área pode compensar o fracasso em outras áreas da vida. Mas pode mesmo? Talvez, por um período limitado em algumas áreas, mas o sucesso profissional pode compensar um casamento arruinado, a saúde abalada ou a fraqueza do caráter? A verdadeira eficácia exige equilíbrio e você precisa dos instrumentos para criar e manter esse equilíbrio. Foco no quadrante 2. Você precisa de um instrumento que o encoraje, que o motive, que realmente o ajude a dedicar o tempo necessário ao quadrante 2, de forma que lide com a prevenção em vez de dar prioridades às crises. Em minha opinião, a melhor maneira de fazer isso é organizar em sua vida organizar a sua vida em uma base semanal. Você pode continuar a fazer adaptações e ter prioridades diárias, mas a energia fundamental vai para a organização da semana. A organização com base na semana possibilita um equilíbrio maior em um contexto mais amplo do que planejamento diário. Parece haver um consenso cultural implícito de que a semana é uma unidade de tempo única, completa. O mundo dos negócios, da educação e muitas outras facetas da sociedade operam dentro do quadro dado pela semana, determinando certos dias para o trabalho e outros para o relaxamento e inspiração. A ética judaica cristã básica guarda o Sabat, um dia a cada 7, para propósitos enaltecedores. A maioria das pessoas pensa em termos de semanas, mas a maior parte dos instrumentos de planejamento de terceira geração se concentra no planejamento diário. Apesar deles ajudarem a priorizar as atividades, basicamente apenas auxiliam a organizar as crises e as tarefas urgentes. O segredo não é priorizar a agenda, mas sim agendar as prioridades. E isso pode ser feito melhor no contexto da semana. Bem inteligente essa frase. Uma dimensão humana. Você também precisa de um instrumento que lide com as pessoas, não apenas de planos. Apesar de se poder pensar em termos de eficiência ao lidar com o tempo, uma pessoa centrada em princípios pensa em termos de eficiência ao lidar com gente.
Há momentos nos quais a vida centrada em princípios no quadrante 2 exige que se subordinem os planos às pessoas. Seu instrumento precisa refletir este valor, facilitando sua aplicação, em vez de gerar sentimentos de culpa quando o plano não está sendo cumprido. Flexibilidade. O instrumento de planejamento deve ser seu escravo, nunca seu senhor. Uma vez que ele deve trabalhar em seu benefício, precisa ser trabalhado conforme seu estilo, suas necessidades e seu modo específico de agir. Portátil. Seu instrumento também deve ser portátil, de forma que você possa carregá-lo a maior parte do tempo. Você pode querer revisar sua missão pessoal quando estiver no ônibus, ou desejar analisar o potencial de uma nova oportunidade em comparação com algo anterior planejado. Se seu instrumento for portátil, você o terá a seu lado e as informações importantes estarão ao seu alcance. Uma vez que o quadrante 2 é a base do gerenciamento pessoal eficaz, você precisa de um instrumento que o leve ao quadrante 2. Meu trabalho com o conceito de quarta geração levou à criação de um instrumento especificamente elaborado com os critérios relacionados acima, mas a maioria dos instrumentos de terceira geração pode ser facilmente adaptada, desde que os princípios sejam válidos. As práticas e aplicações específicas podem variar de um indivíduo para o outro. Tornando-se um gerente pessoal do quadrante 2. Apesar de minha intenção aqui ser ensinar princípios de eficácia, não sua prática, acredito que você possa compreender melhor os princípios e a força da quarta geração se fizer a experiência concreta de organizar uma semana centrada nos princípios com base no quadrante 2. A organização quadrante 2 envolve 4 atividades chaves. Identificando papéis. A primeira tarefa é anotar seus papéis principais. Se você não pensou seriamente nos papéis que desempenha na vida, pode anotar aquilo que vier à cabeça. Você tem um papel como indivíduo. Você pode querer relacionar um ou mais papéis como membro da família, marido ou esposa, pai ou mãe, filho ou filha, ou membro da família ampliada de avós, tios e primos. Precisará anotar seus papéis no trabalho, indicando as diferentes áreas nas quais deseja investir seu tempo e energia de maneira sistemática. Você pode desempenhar papéis na sua igreja e nas atividades da comunidade. Você não precisa se preocupar em identificar os papéis que desempenhará pelo resto da vida. Considere apenas a semana e marque as áreas em que você está gastando mais tempo nos próximos 7 dias. Eis aqui 2 exemplos do modo como as pessoas podem ver seus diversos papéis. 1. Indivíduo. 2. Marido e pai. 3. Gerente de novos produtos. 4. Gerente de pesquisa. 5. Gerente de departamento pessoal. 6. Gerente administrativo. 7. Diretor da United Way. 1. Desenvolvimento pessoal. 2. Esposa, mãe, corretora de imóveis, professora escolar dominical. E 6. Diretora da Sinfônica. Estabelecendo metas. O passo seguinte é pensar em 2 ou 3 resultados que você pretende conseguir em cada um dos papéis nos próximos 7 dias. Eles devem ser registrados como metas. Ver o esquema na página seguinte. A página seguinte está aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o esquema. Pelo menos algumas dessas metas devem refletir atividades do quadrante 2. Essas metas de curto prazo, de preferência, precisam estar vinculadas às de longo prazo que você identificou ao elaborar em sua missão pessoal. Mas, mesmo que você não tenha escrito sua missão, pode intuir o que é importante no momento em que medita sobre cada um dos papéis e sobre uma das 3 metas para cada papel. Planejando. Agora você pode olhar para a semana que tem pela frente, com as metas em mente e o tempo reservado para atingi-las. Por exemplo, se sua meta é elaborar a primeira versão de sua missão pessoal, você pode querer reservar um período de 2 horas para trabalhar nisso.
domingo ou qualquer outro dia da semana que seja especial para você. De acordo com sua fé ou suas condições, é frequentemente o momento ideal para planejar as atividades pessoalmente mais gratificantes, o que inclui a organização da semana. É um bom momento para relaxar, buscar inspiração, olhar para a sua vida no contexto de princípios e valores. E aqui está a tabela que ele falou, né? O esquema que ele falou. Deixa eu mostrar para vocês. Aí vocês dão uma olhada, uma parada no vídeo, tá? Para vocês poderem entender. Então vamos lá, desenvolvimento pessoal e individual. Pai e marido, gerente de produtos, gerente de pesquisa, gerente de equipe. E ele colocou várias flechinhas. E na frente é para você colocar o esboço da declaração. Por exemplo, desenvolvimento pessoal, ele colocou. E aí na frente da flecha ele colocou esboço, declaração, demissão pessoal. Você faz a sua declaração. Inscrição no seminário, é um passo que você vai ter para se desenvolver. Visitar Frank no hospital, ou seja, visitar Frank, de repente é um amigo, então é o exemplo aqui. Então você está ali fazendo parte do seu desenvolvimento. É muito importante a gente aprender a se desenvolver também na prática. Vamos lá, como marido ou pai, ele colocou administração doméstica, aula, missão pessoal, aula de missão pessoal, projeto de ciências de time é o nome de alguém, né? E bicicleta da Sara. Ou seja, como pai ele tem que fazer essas coisas, administração doméstica, missão pessoal, projetos e ajudar as crianças e ajudar a consertar a bicicleta da filha. E aí como gerente tal, ele coloca aqui, ele coloca o que ele tem que fazer em cada área da vida dele. E aí ele especifica isso durante a semana toda. Vamos lá. Se você estabelecer a meta de melhorar sua forma física por meio de exercícios, talvez seja bom reservar uma hora durante 3 ou 4 dias da semana, ou quem sabe todos os dias para atingir esse objetivo. Existem algumas metas que você só conseguirá realizar durante horas de trabalho, outras que dependerão da presença dos filhos em casa. No sábado, você consegue começar a ver algumas das vantagens de organizar a semana em vez do dia. Tendo identificado seus papéis e estabelecido as metas, você pode registrar cada uma e um dia específico da semana, seja na condição de item prioritário ou, melhor ainda, como tarefa específica. Você pode também checar sua agenda mensal ou anual para verificar os compromissos que assumiu anteriormente e avaliar sua importância no contexto de suas metas, transferindo aqueles que resolveu manter para sua agenda semanal, fazendo planos para adiar ou cancelar outros. Conforme você estuda o plano de trabalho para a semana a seguir, observe como cada um dos 19 itens mais importantes em geral. Quadrante 2 foi programado ou traduzido em plano de ação específico. Além disso, note o compartimento chamado de afine ou instrumento, que fornece um espaço para planejamento de atividades vitais de renovação do quadrante 2, em cada uma das 4 dimensões humanas que serão explicadas no hábito 7. Mesmo com todo o tempo reservado para atingir 19 metas importantes durante essa semana, repare na quantidade de espaços em brancos restantes na agenda. Além de dar condições para colocar as coisas importantes em primeiro lugar, a organização semanal Quadrante 2 lhe dá plena liberdade e flexibilidade para lidar com eventos inesperados, mudar compromissos, se necessário, aprimorar relacionamentos e interações com outras pessoas e desfrutar totalmente experiências espontâneas, sabendo que organizou proativamente sua semana para conquistar as metas em todas as áreas de sua vida. Adaptando-se diariamente. A partir da organização da semana no quadrante 2, o planejamento diário torna-se mais uma questão de adaptação diária, de priorizar atividades e responder a eventos, relacionamentos e experiências inesperadas de um modo proveitoso. Dedicar alguns minutos todas as manhãs para repassar seus compromissos pode colocá-lo em contato com as decisões baseadas em valores que você tomou quando organizou a semana.
além de fatores inesperados que possam ter surgido, conforme você revê o dia, e percebe que seus papéis e metas implicam o estabelecimento de prioridades naturais que derivam do seu senso interno de equilíbrio. Trata-se de uma priorização mais suave do cérebro direito, que, em última análise, vem do senso de missão pessoal. Você ainda pode achar que a priorização diária de terceira geração, do tipo A, B, C ou 1, 2, 3, dá uma ordem necessária às atividades diárias. Seria uma falsa dicotomia sustentar que essas atividades são importantes ou que não são. Cara, eu tenho que anotar essa palavra aqui, meu. Dicotomia. Desculpa interromper, mas eu não faço ideia do que significa uma dicotomia. Deixa eu anotar isso. Dicotomia. Se eu não anotar agora, eu esqueço onde é que estava. Perdão. Continuando. Se você sabe o que é uma dicotomia, põe no comentário aí, por favor, depois. Onde eu estava? Na dicotomia. Cadê a dicotomia? Perdi ela. Ok. Achei. Seria uma falsa dicotomia sustentar que essas atividades são importantes ou que não são. Elas se encaixam, obviamente, em uma progressão, e algumas atividades importantes são mais prioritárias do que outras. No contexto da organização diária, a priorização da terceira geração sistematiza o enfoque diário. Entretanto, tentar priorizar informações sem nem mesmo saber como elas se relacionam com seu senso de missão pessoal e como elas se encaixam no equilíbrio de sua vida não é eficaz. Você corre o risco de dar prioridade ou de conquistar coisas que não queira ou das quais não precisava nem um pouco. Você já começa a notar a diferença entre organizar sua semana na condição de gerente centrado em princípios, quadrante 2, e planejar seus dias como indivíduo centrado em qualquer outra coisa? Começa a perceber a imensa diferença que o foco no quadrante 2 vai fazer em seu nível atual de eficácia? Tendo experimentado o poder do quadrante 2 centrado nos princípios para a organização da minha própria vida, e tendo observado a maneira como transformou a vida de centenas de outras pessoas, eu estou convencido de que ele faz diferença. Uma diferença qualitativa e positiva. E quanto mais as metas semanais estiverem completamente ligadas a um quadro mais amplo de princípios corretos e a missão pessoal, maior será o aumento da eficácia. Então, nós vamos parando por aqui na página 202. A gente leu 12, 13 páginas, né? Tá vendo? Eu falo, galera, aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui, lendo junto com vocês, eu leio lentamente, na verdade, tá? Porque quando eu leio, geralmente eu gosto de ler e-book, e aí eu coloco a Siri pra falar no meu ouvido e ao mesmo tempo eu vou lendo. Então eu leio muito rápido. E eu consigo ler, acho que mais ou menos 25 até 30 páginas em 30 minutos, porque é bem rápido para mim. Mas isso é lógico, agora, tá? Depois de fazer até um curso de leitura rápida para ler mais rápido. Uma outra coisa, quando eu escuto e-books no YouTube, uma dica para vocês que gostam de e-books no YouTube, é aumentar a velocidade do vídeo. Você consegue clicar ali no cantinho, na ferramentazinha que está aqui em cima ou que está aqui embaixo, dependendo do jeito que você usa, que lugar que você está vendo. Tem uma chavinha, você clica ali e aumenta a velocidade. Por que você deve aumentar a velocidade? Faz isso que eu estou falando. Por que você deve aumentar a velocidade? Porque é assim, ó, o ser humano, ele aumenta o foco dele conforme a velocidade do que ele está fazendo aumenta também. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem fácil de entender. Se você já dirigiu um carro, você sabe que quando você está andando devagar com uma pessoa do seu lado, você fica batendo papo, trocando ideia, conversando com ela, e aí você tende a andar mais devagar. O carro vai mais devagar. Tá, experimenta tá conversando com essa pessoa, andando devagar e entra na autoestrada. De repente você aumenta a velocidade, o seu foco vai para a pista, seu foco, seus braços eles enrijecem mais e você conversa, até continua conversando, mas só que você diminui o tanto que você conversa, diminui a quantidade de palavras que você fala, por segundo ou por minuto até,
porque você está focado na pista, porque você aumentou a velocidade do que você está fazendo. Então, uma dica para vocês é, se vocês gostam de ver áudios, livros, uma dica, clica na ferramentazinha ali, aumenta um pouquinho a velocidade do vídeo e vocês vão ver. De qualquer vídeo, não precisa ser somente e-books. Qualquer vídeo que vocês gostarem, aumenta um pouquinho a velocidade e presta atenção, não precisa aumentar demais, tá? Tem 1.25, 1.5, 2.0, não precisa aumentar para, sabe, 2.5 não, porque vai ficar muito rapidinho, vocês não vão conseguir entender o que o cara tá falando. Mas, se a pessoa ela fala pausadamente e você aumenta para 1.5, por exemplo, a pessoa vai continuar falando sem alterar a voz dela não vai ser alterada de uma maneira muito grande, seu ouvido ainda vai continuar entendendo o que ela está falando e você vai se focar mais no que ela está explicando, beleza? Então uma dica extra no vídeo de hoje, então se você gostou, curte, compartilha, manda para alguém, quem sabe a gente pode impactar a vida de alguém nesse mundão aí positivamente. Conto com vocês, aloha galera!